Bom, dando sequência, então, nós vamos agora ter o privilégio de ouvir a doutora Marilei Elizabeth Piana Giordani, que é formada pela Unicinos em Arquitetura e Urbanismo, mestre e doutora em Planejamento Urbano e Regional pela URGS, pesquisadora da paisagem cultural vitícola, enoturismo, enocultura, territórios vitivinícolas, com indicações de procedência e denominação de origem, especialista em patrimônio cultural urbano. Muito obrigada, doutora Marilei. A senhora está com a palavra para esse tema super interessante. Obrigada, doutora Silvia. É um prazer. Bom dia a todos. Em cumprimentando a doutora Ana Maria Meira Marquesan, quero agradecer o convite e também cumprimento todo o Ministério Público, a prefeita municipal e os colegas arquitetos, a doutora Ana Meira, que é também minha inspiração. É um tema que me é muito caro, do qual vai além de uma pesquisa científica, mas que faz parte de mim, da minha história, da minha família. Essa foto é muito significativa, depois nós veremos no final mais no final da colocação. É uma das poucas ainda remanescentes construídas no início do século XX. Então, a minha fala diz respeito à minha pesquisa de doutorado, a paisagem do vinho, o valor cultural como recurso para a preservação no Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul, Brasil. Trago em primeiro a Constituição Federal, 1988, que assegura, e diz que constituem o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, e são portadores de referência à identidade, à nação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quero também, antes, trazer algumas conceituações sobre paisagem cultural, território e identidade que julgo pertinentes para refletirmos sobre o tema. Então, as interpretações e conceituações da paisagem são conceitos com conotações culturais, que pode ser entendido como um código dinâmico de símbolos que falam da cultura, do seu passado, do seu presente e podem também falar do seu futuro. Nessa questão, a preservação. E dentro disso tudo está a cultura, a cultura pela qual a paisagem é construída através de um sistema de significados vinculados aos seus mediadores e de representações, contribuindo de maneira essencial para o seu reconhecimento e sua objetivação. Nogué, 2009. A paisagem reflete diretamente a expressão da atividade humana no território. Ao longo do tempo, deixa marcas, mas, sobretudo, por meio das atividades produtivas, que, por sua vez, se tornam referências e sinais de identidade. Aqui nós vemos uma paisagem que vocês já devem ter visto, da Serra Gaúcha, aqui é Vale dos Vinhedos, de condução dos vinhedos. Isso é muito significativo, porque exemplifica a cultura daqueles que construíram essa paisagem vitivinícola. Então, a paisagem, ela expressa as relações dessa sociedade através das interações complexas, dinâmicas e mutantes entre a sociedade e o território, que se transformam em imagem, representações que a sociedade expressa sobre o valor social e cultural do seu território. Mas por que é importante preservar a paisagem? Talvez vocês, nas inúmeras vezes que estiveram em uma região vitivinícola
ou no Vale dos Vinhedos, ou mesmo na Serra Gaúcha, não tenham pensado nisso, né? Por que é importante preservar? Porque é uma construção coletiva e social, reveladora dos traços culturais, que dá forma e se estrutura a partir dos resultados. Justamente porque ela é construída a partir dos vínculos culturais. E a paisagem revela a história, a memória e o patrimônio cultural do território. E esta paisagem, ela é um valor atrelado ao lugar, ao produto, aos saberes e fazeres das atividades desenvolvidas ao longo do tempo e de gerações, como a produção e elaboração de vinhos. Aqui, um exemplo de um dos lugares da paisagem cultural vitícola, quando os tutores vivos definem a paisagem, por isso que eu chamei a atenção na imagem anterior. As paisagens vinícolas têm suscitado um interesse maior, não só da elaboração de vinhos, mas também, pela sua beleza, pela sua formação, ela gera outros interesses, né? Pelo aporte do turismo e do enoturismo, e, nesse âmbito, as transformações agrícolas e de infraestrutura utilizam-se de elementos organizados para a gestão dos territórios produtores. Então, o uso do território e sua preservação é, sem dúvida, o principal objeto e, por esta razão, o interesse de administrá-lo com atenção, porque não é infinito e, sem ele, não pode se viver como um lugar que possui uma produção e elaboração de vinhos. Como vai sobreviver sem esse lugar de produção? Entretanto, observamos na atualidade a crise das paisagens nas sociedades contemporâneas, derivadas da forma insustentável de uso, né? E também a capacidade dos administradores, né, de formular projetos sustentáveis e democráticos para a paisagem. Na atualidade, a difícil tarefa de incluir a paisagem no plano de gestão do território, visando a preservação, a manutenção, a integridade, e esses planos são guiados e exigidos cada vez mais pelos órgãos mundiais e nacionais de proteção, como a Unesco, como o ICOMOS, como o IPHAN e outros. Por isso, as práticas de gestão de áreas protegidas e de sítios do patrimônio mundial têm se aperfeiçoado de modo acelerado, face às contínuas transformações do mundo atual, colocando os gestores diante de novos desafios diários e as estratégias de conservação e proteção para que também precisem evoluir continuamente. Em uma época, eu visitei a região do Douro, em Portugal, quando fui apresentar um trabalho de pesquisa. A região do Douro é uma das paisagens vitícolas protegidas pela Unesco. Ela foi, a sua primeira nota de proteção foi em 1756, a demarcação de uma área, quando entramos em indicação de procedência, e lá está a paisagem do Douro, normalmente produzindo, sendo protegida pela Unesco e na continuidade da produção e elaboração dos seus vinhos. Os valores culturais nos territórios vitivinícolas. Verificamos hoje que a produção vinícola contemporânea transpassa a elaboração de vinhos e tem se tornado uma expressão do território, de sua paisagem e seu patrimônio cultural. E esses novos olhares sobre os territórios vitivinícolas mundiais têm permitido observar as interações socioculturais presentes para além das afinidades ligadas à produção e elaboração do vinho,
mas que se desenha numa linha do tempo, nos territórios e confere uma identidade própria para esses lugares e sua paisagem. Por isso que, atualmente, a questão de você ir para uma vinícola já não está mais somente relegada a você ir lá comprar o vinho, mas você tem degustações, você tem experiências, você tem pousadas, né? E, nesse sentido, vão se tomando outros ambientes produtores. Trago aqui os argumentos conceituais da Françoise Choët, que é muito importante, né? É que ela diz: a valorização do patrimônio sintetiza a proteção. No entanto, a destruição contínua a pretexto de modernização ou restauração e a força das pressões políticas tornam-se quase sempre irresistíveis à proteção. Isso se vê muito no território vitivinícola, porque dizem, não, esse jeito aí de latada, não, isso é velho, vamos plantar o outro, que é o moderno. E Tomasi nos diz sobre a paisagem que o que se vê de uma paisagem é muito além das suas formas, suas sombras e seus desenhos. É uma civilização inteira. A paisagem, o piano Bezerra de Menezes, que durante muitos anos esteve no IFAM, nos diz que a paisagem transforma-se em vetores materiais, porque está presente no cotidiano de produção e em seus percursos de memória e identidade. Testemunha sua organização e precisa de seu tempo de formação, que se transforma na paisagem material em si. A cultura materializa-se. Então, são os aspectos culturais que se materializam na paisagem. Além disso, nós temos a fusão do território com a identidade, que Lévi-Strauss nos diz que quando certos hábitos seculares se rompem, quando certos tipos de vida desaparecem, quando velhas solidariedades se desfazem, certamente se pensa que está muito próxima uma crise de identidade. O território representa a identidade daqueles que o construíram, inclusive a paisagem. O todo é a paisagem. Os principais, entrando na questão vitivinícola, né, os principais percursos da vitivinicultura no mundo, desde o Cáucaso, né, indo para a Grécia, Egito, os romanos, e chegando até nós, nos novos percursos, né, há dois séculos praticamente no Brasil. Aqui, algumas manifestações já do cultivo vitivinícola, né, na região da Toscana, século XIII, quando os campos cultivados dos vinhedos são representados. Aqui, França, século XIV. Aqui, a paisagem do Vale dos Vinhedos, com suas edificações também religiosas e a sua paisagem também formada pela arquitetura, que é e pelo modo de vida dessa população. A condução dos vinhedos no Egito, né, nos traz o que nós temos hoje, a condução dos vinhedos enlatada no Vale dos Vinhedos. Aqui, os modos de condução das videiras na Grécia Antiga, né? Esse aqui é basicamente o que nós temos hoje no Vale, né? Aqui, a condução das videiras com tutores vivos, né? A colheita e a pisa da uva, Itália, século XI a XIV, e aqui a condução das videiras com tutores vivos no século XVII, na Itália. Ainda há uma região que mantém, eles conduziam as videiras nas árvores, a região de Arpínia,
ainda mantém essa tradição. E aqui a paisagem rural e urbana retratada, né, nos mapas, né, dos mapas dos comunes, né, aqui, século XVIII, Itália. A paisagem vitícola do Vale dos Vinhedos, né, que é muito significativa. Aqui estão os tutores, os plátanos, e lá, né, a área urbanizada. Entretanto, nós temos tido outras manifestações além da produção, além do terroir, o valor cultural da paisagem produtiva e o sabor do território. Uma das linhas da minha pesquisa foi comprovar que a paisagem cultural vitícola faz parte da produção e da elaboração de vinhos e do produto final. Então, as conexões que se mesclam na paisagem com diferentes valores culturais expressos no território vitícola, como o terroir, o turismo cultural e o enoturismo, isso que eu comentava anteriormente. E os novos aportes que a paisagem vitícola desperta como elemento norteador dos lugares do vinho, trazendo o embate sobre o terroir como um fator natural e geográfico, mas, sobretudo, cultural. Essa questão tem sido muito discutida, porque, atualmente, inclusive na denominação de origem, se fala do terroir como uma questão natural, geográfica e geológica, e deixa de lado a questão cultural. A paisagem é um dos elementos orientadores do turismo cultural e do enoturismo, cujo embasamento se ancora especialmente no valor cultural do território e em sua preservação. Então, Demossier nos diz que uma conceituação técnica a respeito das condições geológicas do território, que é como é difundido o terroir, tem se avançado para uma definição de terroir como uma construção social que engloba a cultura do lugar. Isso é muito importante, porque é um outro parâmetro quando nós chegamos nas indicações de procedência. Aqui as várias manifestações, né, da paisagem vitícola, né, o dia do vinho celebrado, os passeios nos parreirais, a colheita e como se fazia antigamente, né, pois eles não voltavam para casa, eles almoçavam embaixo dos parreirais. Isso é para visitantes somente. Então, nós temos o entrelaçamento no território, na paisagem vitícola e as indicações geográficas. Essa análise vai além da perspectiva técnica da produção e origem do produto, mas sob o viés da cultura, inserida nos aspectos humanos, culturais que atuam sobre a paisagem. E, nesse cenário, estão as paisagens vitícolas mundiais, essas que eu comentei anteriormente, reconhecidas e protegidas pela Unesco, né, que não são tantas no mundo, são em torno de 15 paisagens. Né? A Itália, recentemente, há uns 3 anos, entrou com a paisagem de Conegliano. A França, Portugal, tem em torno do ano de 2000 que começaram a ser protegidas. Né? Então, o meu trabalho, ele analisa, faz um estudo de caso, né, da paisagem dos vinhedos com denominação de origem. Então, foca-se a formação da paisagem vitícola como resultado da atividade humana e nela imprime sua marca cultural. Foi analisado as modificações e transformações do território vitivinícola
percebido de modo mais visível desde os anos de 1990, balizada por um período, né, de 1912, 2012 e 2019. Por que estes anos? Porque é o ano das primeiras indicações, a indicação de procedência, 2012, e a indicação de denominação de origem, 2019. Então, foi realizado a análise de como os planos diretores dos municípios embasam e ou delineiam possíveis alterações no território, na paisagem, na proteção do patrimônio cultural. E quais parâmetros são adotados por essa legislação. Aqui nós temos Bento Gonçalves, né, o município de Bento Gonçalves, aqui o Vale dos Vinhedos. Entretanto, o Vale dos Vinhedos possui duas denominações. Uma é o Vale dos Vinhedos, distrito, o 8º distrito de Bento Gonçalves. E aqui nós temos ao redor Monte Belo, divisa, e Garibaldi. Monte Belo era distrito de Bento Gonçalves, aqui Garibaldi. Esta aqui é o mapa da área geográfica, porque a indicação de procedência e a denominação de origem, ela é formada por uma área geográfica, que é esta área aqui, em magenta. Vocês vejam que é uma área criada com parte dos municípios, a maior parte Bento Gonçalves, depois 35% Garibaldi, e uma pequena área de Monte Belo do Sul, né? Aqui a história, né, da construção desse território através das araucárias, o trabalho agrícola, as medas de trigo na produção para a subsistência, né, a morfologia do território, a arquitetura de madeira, a religiosidade, a década de 20, na linha leopoldina, né, quando as famílias colhiam a uva, as primeiras estruturações dos parreirais, dos vinhedos com madeiras de araucária. Aqui as construções, isso aqui é Garibaldi, né, quando começa a tomar corpo a questão vitivinícola. Aqui os plátanos, que são os tutores vivos, a família na colheita, o transporte, e aqui os vinhedos, né? Aqui é Monte Belo do Sul e aqui também Vale dos Vinhedos. Aqui nós vemos as alterações, por exemplo, aqui nós temos um vinhedo antigo, né? Com os tutores vivos que seguram as estruturas do vinhedo. Aqui, a outra forma de plantio, que é o plantio em espaldeira, no mesmo espaço, né? Na mesma propriedade. Então, foi feita uma análise dos planos diretores dos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, né? Do ano de 2006 a 2018, quando esses planos diretores foram revisados. Como o território produtivo se insere nesses contextos rurais e urbanos, sob a vigência dos planos diretores. E a vitivinicultura está inserida em movimentos contínuos, com reflexos sobre a paisagem. Então, aqui nós temos uma imagem do Vale dos Vinhedos da década de 60, com essa casa, né, rodeada pelos parreirais. Aqui nós temos essa mata, tem um riacho nesta mata, né, e os vinhedos na parte superior, né, todos eles dentro daquela concepção com tutores vivos. Aqui, a mesma paisagem, vista de outro ângulo. Aqui está a casa, né? Aqui nós temos a mata, que tem um riacho,
E aqui um complexo industrial de uva, de vinho e suco, indústrias, restaurantes, né, dentro dessa paisagem. Aqui o complexo industrial, aqui o hotel, construído em 2000, 2005, né, um grande complexo industrial de uva e vinho. E aqui essa paisagem hoje, né? Aqui está a casa. Recentemente passou pelo Compac um projeto que foi aprovado. Aqui se tornará um complexo enoturístico. Nessa área aqui terão edificações de apoio para essa nova atividade. E aqui os produtores, né, com suas uvas cobertas. No plano diretor de Garibaldi, se observa algumas... Como Garibaldi, nós vemos aqui, nessa parte de cima, essa área em branco é a via que separa Garibaldi e Bento, mas é só uma rodovia, a rodovia ali perto do Hotel Vila Miquelon. Então, da rodovia para cá é Garibaldi, para lá é Bento Gonçalves. Então, nesta área, aqui é o mapa de Garibaldi, esse tracejado laranja é a área urbana, a delimitação da área urbana de Garibaldi. Entretanto, já foi realizado uma ampliação longe da área urbana aonde irão ser, que é esta área aqui, aonde serão construídos condomínios, né? Condomínios vitivinícolas. E aqui também a proximidade o limite, né, que não é um limite material. Então, aqui, o perímetro urbano em laranja, o condomínio residencial aqui, né, e o condomínio vitivinícola também, e as áreas, uma área longe da área urbana, que se torna urbana também, através do plano diretor. É esta área aqui, e essa areazinha aqui em verde é uma nova área em Garibaldi, na área rural, de interesse imobiliário. Monte Belo do Sul, que era um pequeno distrito, né, de Bento Gonçalves, possui uma pequena área, que é essa área aqui tracejada. Tem algumas indústrias nessa área que dão para o Vale dos Vinhedos. Então, as dissonâncias da proteção da paisagem vitivinícola nos planos diretores, elas reconhecem a importância, né, do patrimônio cultural e da paisagem, mas permite ações como ampliação da urbanização no ambiente rural produtivo, que origina novas morfologias nas áreas produtivas e afetam significativamente a longo prazo e a curto prazo a paisagem, o turismo e o enoturismo no território produtivo. O plano diretor de Bento Gonçalves tem a APAC, né, que é a Área de Proteção da Paisagem Cultural, mas, entretanto, ela é desprovida de outras legislações, né, que criam instrumentos específicos para reconhecer as características e os valores da paisagem, para normatizar o que e como deve ser preservado. Também, a atualização ou realização dos inventários é muito importante nos municípios para que se torne lei, né? E que se possa amparar a proteção nos inventários. O COMPAC, que é o Conselho de Patrimônio Cultural de Bento Gonçalves, tem sofrido pressão dos setores imobiliários e econômicos para a liberação de demolições dos bens patrimoniais. Eu fui presidente do COMPAC eleita no ano de 2000 e 2022 e sentimos na pele essa pressão,
né, pelas demolições. Os planos diretores e a denominação de origem do Vale dos Vinhedos. Sim, mas o que é a denominação de origem? Dentro dessa área geográfica construída entre Bento Gonçalves, Monte Belo e Garibaldi, ela possui a denominação de origem, ela é concedida pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E dentro desta área, os produtores que queiram aderir aos seus vinhos com denominação de origem, devem seguir uma normativa. E essa normativa da denominação de origem, ela não se relaciona com os planos diretores, né, e com a proteção da paisagem. Então, ela possui uma normativa própria, com critérios técnicos para o plantio, manejo, elaboração de vinhos. Então, verifica-se que a normativa, mesmo que de ordem técnica, possui ressonância sobre o uso do solo e nas alterações. A normativa da DO, por atuar sobre a paisagem do território, como a determinação do tipo de condução dos vinhedos, deveria dialogar com a legislação do território no qual se insere, cujas alterações são efetuadas em defesa da qualidade técnica da produção vitivinícola. Então, só voltando para exemplificar um pouquinho, só voltando para exemplificar um pouquinho o que é essa denominação. Então, isso aqui é uma paisagem enlatada, a paisagem original do Vale dos Vinhedos. Esta aqui é a paisagem em espaldeira. E qualquer um que queira que seus vinhos tenham a denominação de origem, é necessário que ele plante os seus vinhedos nesse sistema de condução. Bem, mas nem todos têm área para refazer o plantio nesse sistema de condução que é espaldeira. Então, se você tem uma pequena área de 5 hectares e você tem todo ele com enlatada, se você quiser passar para a área com denominação de origem, você deve suprimir a paisagem construída e recomeçar uma nova paisagem, que é essa em espaldeira. Então, agora ele deu tilt, não terminou ainda. Então, isso, né? Essa normativa, né, não dialoga com as legislações, sendo que o tipo, porque ela determina um tipo de condução, e esse tipo de condução, né, não dialoga com a legislação dos planos diretores. Também se observa a ausência de políticas estruturadas de proteção dos valores culturais que produziu resultados efetivos, como planos diretores atuam sobre a área compartilhada para atender os interesses de cada município e desconsidera os valores culturais. A inexistência de instrumentos para regulamentar o uso do solo, a proteção da paisagem e do patrimônio cultural do Vale dos Vinhedos, como a APAC, que está, a área de proteção, que está no plano diretor de Bento Gonçalves, entretanto, não tem uma subsequência de instrumentos para proteger essa paisagem. Como fica, se você tem toda a paisagem, quanto você deve proteger, quanto você pode suprimir? Essa legislação que não existe. E também a falta de iniciativa para conduzir o processo de tombamento cultural a nível estadual, porque o Vale dos Vinhedos é reconhecido por uma lei estadual como patrimônio cultural junto à Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul.
mas esse reconhecimento se torna inócuo, né, uma vez que não há o tombamento da paisagem. Ou legislações, né, que que façam com que essa legislação auxilie na proteção da paisagem. Então, as causas, né, dessas transformações do território e da paisagem, a ausência da cultura de gestão da paisagem e do território, os interesses externos que influenciam significativamente, que transformam a paisagem, ocasionam a perda de identidade e de qualidade e oportunizam conflitos internos de uso. A falta de reconhecimento dos valores da paisagem, né, e de modo a inseri-la nas políticas de planejamento e gestão do território. Então, nesse sentido, é essencial a elaboração de instrumentos capazes de reconhecer os diferentes âmbitos da paisagem, a incorporação de critérios para a proteção dos processos de planejamento do território e elencar suas características e formatar estratégias de gestão da paisagem para a zonificação do território e da denominação de origem do Vale dos Vinhedos. Ou seja, um trabalho conjunto, né, entre a indicação de procedência, a denominação de origem e os planos diretores dentro dessa área de indicação geográfica. Mas eu quero trazer o trabalho muito importante que o Ministério Público tem feito em Bento Gonçalves e auxiliado nessas questões de proteção do patrimônio cultural. O restabelecimento, a importância do Ministério Público de Bento Gonçalves na salvaguarda do patrimônio cultural. O restabelecimento e fiscalização das políticas públicas no seu uso, na sua salvaguarda do patrimônio cultural. A promotora, e quero prestar a minha homenagem à promotora Carmen Lúcia Garcia, que atendeu às demandas do COMPAC de Bento Gonçalves, quando da retirada do poder deliberativo desse conselho pelo executivo e legislativo do município, restabelecendo-o. Também a interlocução com o Conselho Distrital do Vale dos Vinhedos, com a retirada dos conselheiros pelo Executivo Municipal, porque foi montada o Executivo Municipal retirou alguns indevidos à legislação, alguns conselheiros, e isso foi para o Ministério Público, e o Ministério Público restabeleceu a autonomia do Conselho Distrital do Vale dos Vinhedos. E também, isso que é muito importante, que é o resultado do trabalho do Ministério Público, né, que é o convênio entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e os municípios do Vale dos Vinhedos, e o Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados, que é o Plano de Gestão em Desenvolvimento da Paisagem do Vale, o Plan Vale. Este conselho essas tratativas estão em encaminhamento, estão já sendo trabalhadas, mas não temos, ainda agora está sendo formado essa equipe do plano diretor, né, essa equipe para o Plan Vale, mas, sem dúvida, foi uma iniciativa, né? Aqui estão os prefeitos dos 3 municípios, a promotora Carmen Lúcia Garcia, né, na assinatura, né, desse convênio para esse plano. E quero finalizar dizendo que os planos de gestão da paisagem gerados no presente fornecem subsídios para acompanhar o uso sustentável e a preservação desses territórios para o futuro. A paisagem exterioriza as vivências cotidianas nos vinhedos, o cultivo, a produção e a elaboração de vinhos, cujos saberes culturais trazidos na alma
solidificaram-se como um símbolo singular e poético no território. Muito obrigada. Queríamos, então, agradecer à doutora Marilei. Aqui está uma lembrancinha. Muito obrigada. E dizer que, realmente, esse estudo e essa preocupação é uma esperança que nós temos no Rio Grande do Sul, porque, pelo menos na minha opinião, a nossa Serra Gaúcha está muito desconstituída em termos culturais, né? Não vou citar nomes, mas a gente tem cidades em que existe tudo menos referência à nossa cultura. Existe museu disso, museu de cera, museu do carro, museu dos Beatles, e nada que diga respeito a nós, né? Então, assim, se perdeu a possibilidade de se utilizar um espaço de turismo nacional e mundial para também fazer uma expressão cultural nossa. E ali havia muita cultura, e isso foi soterrado por outros tantos interesses, de maneira que hoje não se reconhece o perfil de uma região no nosso principal, talvez, produto exportador de turismo no Rio Grande do Sul. Por isso é muito importante esse trabalho e nos dá uma esperança de realmente alinhavar o turismo cultural, não só pela proteção do patrimônio edificado. Sem dúvida. Então, queria lhe parabenizar por isso, Obrigada. agradecer a presença de todos até aqui, aqueles, como a doutora Ana informou, que tiverem interesse em visitar o teatro, devem se inscrever, e nós retornamos às 14 horas. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada.